Muito boa noite a todos e a todas que estarão conosco a partir deste momento. Nós vamos ter agora o nosso momento aqui de transmissão e eu quero dar sequência ao texto da carta de Paulo aos Filipenses. Entretanto, eu vou dar uma boa, talvez assim, abrir um bom parênteses hoje, porque eu quero trabalhar esse texto com bastante tranquilidade e quero trazer para nossa discussão bastante coisa, tá? E Filipenses 2, do verso 5 até o verso 11, é um texto muito rico. Aliás, é um dos mais ricos, é um dos mais belos, eu diria sem sombra de dúvida, da carta de Paulo aos Filipenses. Esse texto, Filipenses 2, de 5 a 11, é um texto considerado por muitos estudiosos, intérpretes do Novo Testamento, é um texto considerado como um antigo cântico cristão. E nós vamos ter muita calma aqui nesse texto, tá? Boa noite para todos vocês. Boa noite, Andresa Cibele. Como é que estão as coisas por aí? Tudo em paz? Fala, Mardônio, ou Andréia, ou os dois, né? Boa noite para vocês, que Deus abençoe. Por aqui estamos bem. Olá, Thalita, boa noite. Olá, Luana, boa noite. Suelen, Kiara, boa noite para vocês. Aliás, boa noite para todos, tá? Pois bem, minha gente, quero agradecer vocês pela ajuda que vocês têm dado em oração, pelo meu amigo lá de São Paulo, o Esdras. Ele tem se recuperado bem, ele contraiu, né? Ele foi infectado pelo Covid, né? E ele passou aí um bom tempo no hospital, UTI e tudo mais. Mas graças a Deus ele tem se recuperado bem e agora ele já está para ter alta amanhã, já está para voltar para casa amanhã. Se tudo der certo, se Deus permitir, amanhã ele retorna para casa. Pô, estou muito feliz. Um caba muito legal, um caba que todo mundo aqui em casa gosta dele. Já esteve aqui em João Pessoa nos visitando, ele e a esposa, há 5 anos, 7 anos atrás, meu pai, já faz muito tempo. Estiveram conosco em 2013. E é um casal muito joia. Então a gente está muito feliz com a possibilidade dessa alta hospitalar amanhã. Eu peço a vocês que, por favor, que continuem orando por ele, para que ele seja 100% recuperado e restaurado, tá bom? Boa noite para Letícia, boa noite. Boa noite, Ana Carla. Boa noite, Marlon, a paz. Tudo bem com você? A irmã Miriam, boa noite. Elis, boa noite, Elis. Oi, Valéria, como é que você tá, menina? Boa noite. Ah, joia, que bom. Pois é, gente, graças a Deus ele está bem. Então, ontem eu comentei na transmissão, né? E então deixa eu dar um retorno aqui. Ontem nós tivemos a reunião com o Conselho da Igreja Presbiteriana Filadélfia. E depois de bater um papo e pesar todas as coisas, então o conselho aqui da igreja, né, e da Igreja Presbiteriana Filadélfia, resolveu que não vai retomar as atividades presenciais agora no próximo domingo, embora já tenha aí o decreto autorizando, né? Mas a gente resolveu que não vamos aguardar um pouco. Valentina está aparecendo aí na lista de casos com um número bem expressivo, então a gente vai aguardar um pouquinho para depois a gente, quando voltar com mais tranquilidade, mais segurança um pouco e assim por diante. Dois fatores, né, complicadores também para nós, além desse número expressivo de casos aqui no bairro de Valentina, seria, por exemplo, e se chegasse
algum convidado, né, algum visitante para o nosso culto. Como é que a gente iria receber com 30% da capacidade ocupada? Não teríamos como receber. E graças a Deus, a igreja de Filadélfia aqui, a igreja de Valentina, ela recebe muitos visitantes, muitos convidados, seja no culto da semana, na quarta-feira, seja também no culto de fim de semana, no domingo, tanto faz pela manhã como à noite, ela recebe muitos convidados. Então isso seria um fator complicador, né? Como é que a gente diz para um visitante, ó, você não vai poder entrar, né? Então é muito ruim. E o segundo elemento que nos fez também repensar aí bastante foi a questão da própria capacidade de acomodar pessoas. Iríamos acomodar muito poucas pessoas, porque como aqui na igreja a gente usa bancos de madeira, né, não cadeiras plásticas, então eles nos dão uma certa limitação nesse momento aí de acomodação de pessoas. Por isso, então, o conselho resolveu aguardar mais um pouco para então depois a gente retomar de uma vez, se assim Deus permitir, sem que haja mais casos, aumentos de doença, de infectados, de morte e assim por diante, né? Então, que Deus nos ajude e a gente continue aí caminhando. Hoje à noite, após a transmissão, nós vamos ter reunião com o Conselho da Igreja Presbiteriana dos Bancários e vai ser conversado e também definido a questão de voltar ou não voltar às atividades. Hoje, logo pela manhã, eu pedi aos irmãos da Igreja Presbiteriana dos Bancários que orassem, certamente oraram, e assim como Paulo, isso nos dá mais tranquilidade, nos dá mais confiança em saber que a igreja está orando e o Senhor atende e dirige a nossa percepção, as nossas decisões no tocante à vida da igreja, ao bem-estar do povo de Deus. Então a gente confia nisso, tá bom? Então muito obrigado aos irmãos que oraram e aqueles que ainda não fizeram isso, dá tempo. Orem, porque a nossa reunião será às 8h40, 20 horas e 40 minutos, depois da nossa transmissão, tá certo? Pois bem, meus queridos, vamos nós então trabalhar? Hoje nós vamos ler o texto e aí deixa eu explicar qual é a dinâmica que eu quero dar hoje. A dinâmica que eu quero dar hoje é falar primeiro sobre 5 perspectivas da cruz de Cristo. Como em 5 momentos ou em 5 pontos de vistas diferentes. 5 pontos de vistas diferentes em relação ao mesmo tema, ao mesmo objeto, a cruz de Cristo. Então hoje eu vou falar sobre isso. Amanhã eu queria fazer um negócio mais, talvez, como é que eu posso dizer, mais teológico. Talvez seja um pouquinho mais denso, tá? Por quê? Porque amanhã eu quero falar com vocês sobre uma chamada teologia, que é a chamada teologia da kenosis. Quero explicar isso para vocês. E eu tenho certeza que vai ser muito interessante. O que a teologia da kenosis propõe? Que Cristo deixou de ser Deus. O Filho de Deus, o Verbo eterno, deixa de ser Deus para se encarnar e, aí depende da vertente, volta a ser Deus depois, ou também não, né? E a ideia é que ele deixa alguns atributos, os mais importantes, ou ele deixa todos os atributos. Então é Deus deixando de ser Deus para virar homem. É isso que eu quero explicar para vocês amanhã, porque é um erro extremamente grotesco, né, de uma escola de interpretação mais modernista, mais comprometida com a razão e com a ciência, por exemplo, do que com a própria Bíblia Sagrada. E não acredite que nós estamos livres disso, não estamos. Tá? É bem provável que você já tenha ouvido a seguinte explicação, que Cristo, na verdade, o corpo era
humano, mas a alma era a natureza divina. É bem provável que você já tenha ouvido isso. Se você já ouviu, ou inclusive se você pensa dessa forma, ou pensou dessa forma, acredite, isso tem a ver com kenosis, e é uma coisa totalmente prejudicial, tá certo? Então amanhã eu quero falar, e como tem, principalmente as neopentecostais, são onde isso é mais pregado, a teologia da kenosis, é onde isso é mais pregado, tá? A teologia da prosperidade, né, do triunfalismo, tem muito a ver com a kenosis. Então eu quero falar sobre isso amanhã. Hoje vai ser sobre 5 perspectivas acerca da cruz, amanhã teologia da kenosis e na quinta a gente vai falar sobre o texto, o porquê que Paulo insere esse canto aqui no texto de Filipenses, tá bom? Então esse é o nosso combinado, tá certo? E na sexta-feira é bem provável que eu e Ceissa, nós vamos ter o segundo round aqui da nossa live, tá? Na sexta-feira, se Deus assim nos deixar chegar sexta-feira, tá bom? Muito bem, vamos orar então? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por este momento. Nós louvamos e bendizemos o Senhor e somos muito gratos porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por guardar o nosso coração, porque dele procedem todas as saídas da vida e o Senhor tem nos guardado. Obrigado por cada pessoa que tem acompanhado as nossas transmissões, que a tua boa mão continue sendo sobre cada um, que a tua graça nunca lhes falte. E que neste momento o Senhor nos permita compreender o que nós vamos estudar, compreender o que vamos pesquisar nas Sagradas Escrituras e que o Senhor continue nos ensinando a maneira correta, a maneira certa, saudável de olhar para a cruz de Jesus Cristo. Ó Deus, sê conosco. Obrigado pela recuperação do Esdras, que o Senhor continue recuperando o teu filho. Assim oramos com o perdão dos nossos pecados e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, meus amiguinhos e amiguinhas, vamos nós então, tá certo? Bom, vamos lembrar que a gente viu o texto ontem a gente encerrou Filipenses 2, do verso 1 ao verso 4. E nesse texto, Paulo apresenta 3 questões, 3 verdades muito importantes. Primeira, os alicerces para a unidade da igreja são estabelecidos por Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. Embora os versos 1 e 2, o verso 1 fale da exortação em Cristo e o verso 1 também fale da comunhão do Espírito. Então, exortação em Cristo, comunhão do Espírito são os alicerces oriundos, produzidos pelo próprio Deus para a unidade da igreja. No verso 2, Paulo diz o seguinte: a despeito, independente dos alicerces que o Senhor lança e possibilita toda a unidade da igreja, a unidade do povo de Deus, o verso 2 ensina que todos os crentes são responsáveis para que de maneira muito interessada e dedicada, eles mesmos se envolvam, se esforcem para manter essa unidade da igreja, para gerar certa firmeza, fortalecer os vínculos e manter a unidade da igreja. E nos versos 3 e 4, Paulo então destaca pecados que podem e, de certo modo, cooperam para quebrar com a unidade da igreja. E aí Paulo fala do partidarismo, da vanglória e do individualismo. E por outro lado, Paulo diz que ao invés de se ter essas atitudes, partidarismo, vanglória e individualismo, Paulo orienta para que os crentes sejam humildes, olhando para o outro como superior a si mesmo e sirva. Mas também Paulo fala que não é para nós procurarmos o nosso
os nossos próprios interesses, ou seja, ao invés de uma postura individualista, que assumamos uma postura altruísta. Ao invés de eu buscar os meus próprios interesses, eu olhar para o meu umbigo, eu vou buscar o interesse dos meus irmãos e olhar para o umbigo dos meus irmãos, tá bom? E aí, depois de falar sobre tudo isso, só que lembre-se, depois de falar sobre a unidade, a dedicação do crente e os pecados que ameaçam essa unidade, Paulo simplesmente insere um antigo cântico cristão, que é capítulo 2, do verso 5 a 11. Cântico esse que fala da humilhação e da exaltação do Senhor Jesus. No verso 5, Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sobre essa palavra, sobre esse verso e os demais, eu vou trabalhar na quinta-feira. Hoje nós vamos falar sobre a cruz. Por quê? Porque é exatamente na cruz, a cruz é o centro desse cântico. Olha o que diz aí o verso 8. Paulo diz: a si mesmo se humilhou. Isso aí é uma alusão a Jesus Cristo, isso é uma referência a Jesus Cristo. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então hoje eu quero me ater nessa questão. Morte de cruz. O que é que Paulo está querendo com esse cântico cristológico, cristocêntrico, lá do primeiro século, dentro da sua carta, quando ele fala aos filipenses que nós precisamos aproveitar ou alicerçar nossas vidas nos alicerces que a Trindade estabeleceu para a unidade. Paulo também diz que nós devemos manter, nos esforçar, nos dedicar para essa unidade e evitar pecados que destruam essa unidade. O que é que Paulo quer ao inserir esse texto? É muito simples. Paulo quer que nós reproduzamos a pessoa e a obra de Cristo, as atitudes de Cristo, o sentimento de Cristo, a consciência de Cristo, a vida de Cristo na nossa vida. Se nós reproduzirmos aquilo que Cristo é e faz no nosso dia a dia, como igreja, como casal, como família, então nós vamos conseguir viver a unidade. Por outro lado, em contrapartida, esquecer quem é Cristo, esquecer de imitar ou não desejar reproduzir Cristo na nossa vida, é dar vazão para o nosso próprio coração. E o nosso coração é extremamente egoísta. Então, o que é que Paulo está querendo dizer? A cruz, neste caso, tem muito a nos ensinar quando o assunto é unidade da igreja. E é por isso que eu quero falar hoje sobre 5 perspectivas da cruz. Perspectivas essas que nós encontramos no Novo Testamento e todo, tá ok? Vamos lá então. Primeira perspectiva, você pode olhar para a cruz de acordo com a perspectiva de Deus. A segunda perspectiva é a perspectiva do próprio Cristo. A terceira perspectiva é a perspectiva de Satanás. A quarta é a perspectiva do pecado em si. Não do pecador, mas do pecado. E a quinta perspectiva é exatamente a perspectiva nossa, a do crente. Eu até pensei em falar um pouco sobre uma sexta perspectiva, que é a perspectiva do homem caído, do homem sem Cristo. E aí, para ser muito objetivo quanto a essa perspectiva, é só você lembrar que lá no primeiro século, especialmente, a cruz de Cristo, ela podia ser vista, podia ser encarada em 3 perspectivas diferentes: grega, judaica, romana. Cada um desses sem Cristo, sem a atuação do Espírito, sem a
confiança na palavra de Deus, cada uma dessas tinha uma perspectiva sobre a cruz. O judeu entendia que a cruz era um escândalo, o Cristo pregado na cruz era um escândalo, porque todo aquele que morre na cruz é um maldito de Deus, então jamais aquele ali seria o Salvador. É um escândalo falar que aquele que está na cruz é o Messias, com todo o conceito messiânico que eles tinham. Então, para eles, a cruz era um escândalo. Para o grego, a cruz era... Pode, Rodrigo e Suênia. E como pode? A sua pergunta, viu? Pode. O grego entendia a cruz como loucura. Por que loucura? Porque para um grego, se alguém é herói, herói não morre. Herói vence no final. E como é que poderia ser dito que aquele na cruz é o herói que venceu o pecado, a lei, a condenação, para salvar o seu povo, sendo que ele está morrendo daquela forma? Então, para um grego, a cruz era loucura, não caía muito bem para a maneira de pensar. É só você ver e observar, por exemplo, nos filmes e nos filmes que a gente assiste, o mocinho sempre vence no final. Sempre vence. Isso é uma perspectiva de que o herói no final sempre vence. Tá? Uma terceira perspectiva era a romana, que era a ideia de que quem morre na cruz é um criminoso. Aliás, um dos piores criminosos, né? A pior pena de morte que existia na época. Então, por isso que eu não queria tanto entrar nesse assunto. Para facilitar mais a vida, ainda no primeiro e segundo séculos existia uma forma de desenho relacionada à cruz de Cristo que eu acho que resume muito bem a perspectiva maldosa do coração humano daquela época, que era um corpo de homem pendurado na cruz com uma cabeça de burro. Era assim que a cruz de Cristo era tratada no início. Recentemente, um cantor brasileiro baiano, já falecido, dizia que morrer de pendurado na cruz é dar uma de herói, mas não acabar em nada. Então essa é a perspectiva do mundo caído. Essa é a perspectiva do mundo sem Cristo. Outros podem até dizer que a cruz é uma coisa bonita, é uma história legal, é um exemplo de abnegação, e para por aí. Jamais, sem o auxílio do Espírito e a palavra no coração, jamais vão conseguir entender que ali é o poder e a sabedoria de Deus e a justificação de Deus para todo aquele que crê. Tá bom? Então, vamos nós para as 5 perspectivas. Primeira perspectiva de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia, lembrando do texto de Filipenses 2,8, obediente até a morte e morte de cruz. Abra sua Bíblia aí em 1 João capítulo 2. Tá? 1 João, lá no finzinho, capítulo 2, e nós vamos para o verso 2. Quando Paulo diz assim: temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O que é que João está dizendo aqui nesse texto? Percebam que João está usando a linguagem da propiciação. Uma coisa também é certa, nesta carta de João, diversas ocasiões, você vai encontrar ele afirmando que Deus é amor, como também Deus é santo. E como todo pecado humano é uma afronta à santidade de Deus, a sua beleza de santidade, a única coisa que acontece então, a consequência de cada pecado que é cometido contra a lei de Deus, contra o próprio Deus, contra a sua santidade, a consequência disso é a ira de Deus. O Senhor Deus, que é santo, ele se ira. E a sua ira é uma função necessária da sua santidade. Diferente, por exemplo, de alguns pais e mães que o filho é extremamente desobediente, sisudo, carrancudo e faz coisas e o pai e a mãe não fazem absolutamente nada, parecem inertes,
parece que não sentem nada, parece que não estão ali totalmente permissivos. Com Deus não é verdade isso. A Bíblia ensina que ele é santo e ele não pode ver o mal. Abacuque 2, por exemplo, Abacuque 1, perdão, diz que Deus é santo de olhos e não pode ver o mal. E ali não pode ver o pecado. Ali não tem nada a ver com mal, fenômenos, catástrofes, tem a ver com mal moral. Então, como é que fica isso? Deus que é amor, o Deus que é santo, mas ele agora, por causa do pecado humano, ele se ira. E essa ira é uma função necessária da sua santidade. Como é que a gente escapa dessa ira de Deus por causa do nosso pecado? O próprio Deus provê esta forma ou este meio para que nós possamos fugir ou escapar da sua ira. E este meio é Jesus Cristo pregado na cruz. Portanto, da perspectiva de Deus, a cruz de Cristo significa propiciação. Na cruz, diante de um Deus que é amor, mas também que é santo, totalmente, plenamente santo, e que se ira contra o pecado do homem, como é que alguém pode escapar deste Deus? Não escapa. Então, o próprio Deus, porque é amor, provê na pessoa de Cristo um meio de se escapar. E além disso, não apenas escapar, mas ser perdoado dos seus pecados. E isso tem a ver com a ideia de propiciação. A cruz, portanto, é onde Cristo, o Deus encarnado, o Filho de Deus, propicia a Deus. Se oferece em sacrifício, recebe a ira de Deus sobre a sua vida e torna Deus favorável a todos aqueles que nele creem. Então, primeiro tópico aqui, primeira percepção da cruz ela é a propiciação. É o lugar, é o meio que Deus providenciou para que pudéssemos ter novamente graça, perdão e comunhão com Ele. Existe uma história muito interessante lá no Antigo Testamento que acontece entre Esaú e Jacó. E Esaú fica muito bravo com Jacó, né? Porque Jacó lhe toma o direito da primogenitura, se bem que é verdade que Esaú não deu a mínima para sua primogenitura, e ser o filho primogênito naquela ocasião e naquela região não era apenas, eu nasci primeiro, mas tinha implicações espirituais e pactuais. E Esaú não dá a mínima para isso. Ele diz assim, olha, o que adianta a primogenitura se eu não comer logo e morrer de fome? Aí Jacó, que era o esperto, né, acaba lhe tomando o direito da primogenitura. E depois, mancomunado com a sua mãe, Jacó consegue a bênção de Isaac sobre a sua vida, quando essa bênção deveria ser depositada, deveria ser dispensada para Esaú. E aí diz o texto bíblico que a mãe de Jacó prepara um belo cozido e Jacó se disfarça, né, de Esaú, que tinha as mãos peludas e tal, e vai até Isaac e recebe a bênção de Isaac. Quando Esaú fica sabendo disso, ele fica extremamente irado e ele vai embora. Jacó some dali e passa algum tempo bem longe dali, bem longe. Nisso ele se casa, depois ele se casa novamente, e já com as suas duas esposas, o que na época era tolerável, já com as suas duas esposas e seus muitos filhos e seus rebanhos que ele tinha conquistado com o seu trabalho e, sobretudo, por causa da bênção de Deus, ele volta para se encontrar com Esaú. Só que ele assume uma estratégia. Ele vai mandando pequenos presentes para ver qual seria a reação de Esaú. E diz o texto que Esaú, depois que o vê e o reconhece, corre, se abraçam e se restauram naquele momento. Eu gosto de usar esse texto para lembrar que, com relação à humanidade, o Senhor Deus estava
extremamente irado, bem diferente de Esaú, estava extrema, perfeita e santamente irado contra o homem. Só que nós não tínhamos absolutamente nada para mandar para ele, para ir aplacando a sua ira, para então nós nos encontrarmos com ele. Pelo contrário, Deus mandou presente para si mesmo, para aplacar sua ira em relação a nós, Jesus Cristo. Por isso, a cruz, na perspectiva de Deus, é propiciação. É Deus tornando favorável Deus ao ser humano. Segunda perspectiva da cruz, lembrando do texto de Filipenses 2, onde Paulo diz que Cristo se humilhou, se entregou até a morte, ou foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, lembrando lá desse texto, perspectiva de Cristo agora. Como é que Cristo viu a cruz? Uma coisa é como Deus vê, é um meio necessário, determinado para resolver a sua ira e a sua justiça que precisa ser satisfeita, compensada. Mas e Cristo? Como é que Cristo viu a cruz? Cristo viu a cruz como a apoteose da sua obediência. O texto de Filipenses diz que ele foi obediente e obediente até a morte e morte de cruz. Olha o que diz o texto de Hebreus, capítulo 5, verso 7. Hebreus 5, 7. Diz assim: E ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte? Próprio Deus. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Para Cristo, a cruz foi o ponto mais alto, o ponto mais impactante, mais marcante da sua vida de obediência a Deus. Portanto, para Cristo, obedecer é fazer exatamente o que Deus quer e não o que nós queremos. Ir até a cruz do Calvário é satisfazer a Deus e não satisfazer a si próprio, a si mesmo. Lembre agora do porquê que Paulo está inserindo esse texto lá, né? Olha lá o que o apóstolo João diz no Evangelho, capítulo 8, verso 29, diz assim, ó: Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Outra coisa, outra maneira de Cristo ver a cruz, uma obediência agradável àquele que o enviou. E quem o enviou? O Pai. O Pai envia o Filho para morrer na cruz. Portanto, para Cristo, a obediência é o momento, a cruz, perdão, é o momento mais alto do seu comprometimento obediente ao Pai, mas é também a expressão máxima de que ele faz tudo para agradar o outro e não para se agradar. Aliás, eu não vou lembrar agora quem foi, mas eu posso dizer para vocês com muita segurança que um certo autor disse que nós, crentes, quando buscamos a alegria, buscamos agradar o outro e buscamos a glória do outro, estamos agindo, imitando o Deus Trino, aonde o Pai busca a glória do Filho, o Filho busca a glória do Pai, o Espírito busca a glória do Filho e do Pai, e assim um sempre está buscando a glória do outro. Da mesma forma, nós crentes, quando vivemos na igreja, por exemplo, lembrando aquilo que Paulo diz aos Filipenses no capítulo 2, verso 4, né? Cada um busque o interesse do próximo. Quando nós conseguimos, pela graça de Deus, cumprir isso, buscar o interesse do outro, buscar o bem-estar do outro, buscar a alegria do outro, significa que nós estamos, sim, imitando Pai, Filho e Espírito, sem, contudo, sermos
uma quarta pessoa da Trindade, tá bom? A Trindade nos serve como modelo para isso. E o Filho Jesus, modelo por excelência do que é obedecer. A obediência que pode exigir de nós o máximo da nossa abnegação e da nossa renúncia, mas também uma obediência que pode exigir de nós o máximo do comprometimento em agradar a Deus para ver os outros bem. Ok? Terceira perspectiva, a perspectiva de Satanás. E aí, a perspectiva de Satanás está em Apocalipse 12, quando Satanás não queria, de forma alguma, que Cristo fosse para a cruz, porque ele sabia que na cruz estaria selada a sua vitória sobre Satanás e seus anjos caídos de uma vez por todas. Ali estaria sendo selada, carimbada, registrada, determinada, finalizada a derrota de Satanás e de seus anjos caídos de uma vez por todas. Dali não teria mais escapatória. Então, o mais interessado em que Cristo não fosse para a cruz chamava-se ou chama-se Satanás. Ele fez de tudo para que Cristo não fosse até a cruz. Por exemplo, vamos pensar em alguns episódios. Primeiro, logo que o Senhor Jesus nasce, ele desperta o coração de Herodes para perseguir os recém-nascidos. Depois, ele mesmo se apresenta diante de Jesus no deserto. Quando o Senhor Jesus está sendo testado, provado, ele mesmo se apresenta diante de Jesus para desencaminhá-lo, para tirá-lo do caminho da cruz. Olha, você não precisa ir para a cruz, é só você me adorar. Depois, ele usa o próprio Pedro para desencorajar Jesus de ir para a cruz. Que é isso? Não precisa ir para lá. Ele usa o próprio povo de Deus, os judeus, não crentes, não convertidos, mas ele incita o coração desse povo para apedrejar Jesus, para matar Jesus de alguma forma antes que ele chegasse na cruz. Ok? Então, por diversas ocasiões, o maior interessado era o próprio Satanás, de que Cristo não chegasse à cruz, porque ali estaria sendo selada a sua derrota de uma vez por todas, sem nenhuma possibilidade de retrocesso ou de revisão de pena, e agora estaria sendo, como de fato foi, selado definitivamente o seu destino de condenação eterna, junto com os anjos caídos e junto com todos aqueles que não reconhecem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e não o recebem como Senhor e Salvador da sua vida. É assim que a Escritura nos ensina, tá bem? Quarta perspectiva da cruz é a perspectiva do pecado. E a perspectiva do pecado é a mais, digamos assim, que tem relação conosco, antes da nossa própria perspectiva. É interessante isso. Mas por quê? Porque a perspectiva do pecado ensina que na cruz do Calvário, ali estava sendo paga uma dívida que da nossa parte seria impagável. Deixa eu usar um exemplo. Por cargas d'água, acontece aí da gente ficar devendo um cartão, um banco, uma loja, financiamento, né? E com essa crise, então, né? O cenário está propício para isso. E pode acontecer. E aí tentamos fazer um refinanciamento, tentamos fazer uma negociação, às vezes não dá certo, e a dívida está lá, e vai continuando lá. Aí dali a pouco você recebe uma ligação, recebe uma carta dizendo, olha, estamos aqui com uma promoção, estamos aqui com uma oferta para você pagar a sua dívida. Daqui a pouco alguém escreve aí, fala mais, Jesus. E aí você entra lá em contato e começa então a negociar aquilo ali, e aí lhe é oferecida uma condição, um desconto, um parcelamento aí talvez de 10, 15, 60 meses, enfim.
existe alguma forma para você pagar, por maior que seja, e você vai lá e paga. Às vezes você está devendo 50 mil, os caras ligam e falam, ó, dá 2.500, está resolvido. Opa, dá para parcelar? Dá. Quantas? Em 5. Opa, tá bom, pode ajeitar aí que eu vou pagar. Enfim, você vai lá e paga. A cruz é uma dívida impagável. Nós não teríamos a menor condições de pagar. E não daria para dizer para Deus assim, olha, dá para parcelar? Não dá. Porque como é que você fatia a eternidade? Não dá para fatiar a eternidade, não dá para parcelar a eternidade. Por que eu estou dizendo fatiar ou parcelar a eternidade, a sua impossibilidade disso? É porque todo pecado, seja um, seja 10, sejam 10, seja 1 milhão de pecados, todos merecem condenação eterna. Porque é um pecado contra um Deus eterno e uma lei eterna. Logo, é um pecado contra um Deus eternamente santo. E a sua ira pode também ter essa conotação. Eternamente irado contra aquela pessoa. Por isso o sacrifício de Cristo. Pagando em nosso lugar e em nosso favor uma dívida impagável. Removendo um castigo eterno de um Deus eternamente ofendido pelo pecado do ser humano. Olha o que diz Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Abra aí, por favor. Diz assim: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Olha que interessante esse texto. Cancelou o escrito de dívida. Bom, vamos lá. Você tem aí, talvez, já teve, tem, ou tomara a Deus que não, mas pode ser que tenha um dia, um escrito de dívida lá no Serasa ou no SPC. Vai lá, paga, é retirado o escrito. Mas e o escrito da dívida eterna contra um Deus santo e eterno? Quem é que tiraria? Nós não. Por isso, para nós, a cruz é um lugar onde o pecado foi, de fato, eliminado da nossa vida, essa dívida foi paga, essa mancha foi removida, esse escrito que era contra nós, que atestava contra nós, foi cancelado, foi removido, foi tornado nulo. A cruz para nós é onde a ofensa eterna é perdoado da mesma forma, eternamente, em Cristo Jesus. Ok? Vamos recapitular. Perspectiva dos homens naquela época, toda atrapalhada, né? Ou era um maldito, ou era um louco, ou era um criminoso. Perspectiva de Deus, é onde Deus torna-se favorável a nós, em Cristo. Deus manda o presente para aplacar sua própria ira contra nós e se torna favorável a nós. É tornado favorável a nós. Perspectiva de Cristo, o lugar mais alto aonde a sua obediência o levou. E ao mesmo tempo, o lugar mais alto aonde o desejo de agradar e servir a Deus o levou. Perspectiva de Satanás, o lugar para onde ele não queria que Cristo fosse ou chegasse. Por isso, tantas e tantas investidas tentando o tirar do caminho. Perspectiva do pecado, foi ali que Deus tratou com o nosso pecado em Cristo. Ali a dívida foi paga, o escrito de dívida foi cancelado, foi tornado nulo, sem valor, sem eficácia contra nós. A mancha foi removida e a ofensa eterna foi perdoado eternamente. Por fim, a nossa perspectiva da cruz de Cristo, a perspectiva do crente.
Se a primeira é a perspectiva do não crente, então agora vem a perspectiva do crente. Para nós crentes, a perspectiva da cruz é a justificação, a santificação, os dons do Espírito, a implantação do reino de Deus na terra e o poder de Deus para a nossa salvação. Olha o que diz aí 1 Coríntios, capítulo 1. Dá uma olhadinha aí no texto. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e lá no verso... vamos a partir do verso, deixe-me ver, 23, capítulo 1, 23. Quando diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura, aquilo que eu falei no início, para os gentios, mas para os que foram chamados, salvos, né? Tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E uma coisa interessante, né? Paulo, quando vai para Corinto, Paulo está batendo os joelhos, amedrontado, assustado com o que o espera. E olha o que ele diz aí no capítulo 2, né? Verso 3. Ele diz assim: foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Literalmente tremendo, batendo os joelhos uns nos outros de medo. E aí, por quê? Porque Corinto era uma cidade altamente filosófica, grega, amante da filosofia, amante dos discursos, da oratória, da eloquência, e provavelmente Paulo não tinha muito disso. E aí olha o que diz o verso 2: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Para Paulo, capítulo 1, verso 24, a cruz é poder de Deus e sabedoria de Deus. E no capítulo 2, verso 2, a cruz de Cristo é suficiente para nos salvar, para nos levar para perto do Pai, para nos levar para junto de Deus, para resolver um problema que eu e você jamais teríamos condições de resolver. Tá ok? Isso é a cruz. Para nós é isso. Cruz de Cristo é de onde vem justiça de Deus para nós. Abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 1. Quando Paulo fala lá no verso 16, ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando Paulo fala aí no versículo 17, a justiça de Deus é a justiça que vem de Deus. Ou, em outras palavras, é a justiça que vem de Deus para declarar justo o pecador que acredita em Cristo. Essa é praticamente a solução que Paulo apresenta no capítulo 3 de Romanos, depois de um longo texto, começando lá em Romanos 1:18 até Romanos 3:23, nesse grande bloco de texto, Romanos 1:18 a Romanos 3:23, Paulo pensou aí sobre a depravação humana, sobre a incapacidade e a impossibilidade do ser humano se salvar ou fazer qualquer coisa por sua salvação. E a partir do capítulo 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então aqui no capítulo 3:24, Paulo começa a apontar a direção, a solução para o pecado humano e para a condição humana sem Cristo, dizendo que a solução é a justificação. A justiça que vem de Deus sendo depositada na nossa conta. Eu gosto de explicar isso usando aquela ideia de contas bancárias. Imagine que a sua conta está negativamente negativa. A redundância é proposital. Mas imagine que a sua conta
ela tem um débito eterno. Mas imagine, por outro lado, que a conta de Cristo, a conta do Senhor Jesus, tem crédito eterno. Quando Paulo fala de justificação, a justiça que vem de Deus, né, com a qual ele debita na nossa conta, né, Paulo está usando aí uma ideia de que nós olhamos para Cristo, nós cremos em Cristo, por isso que lá no capítulo 5 diz, justificados, pois mediante a fé em Cristo Jesus. Em outras palavras, todo ser humano que crê em Cristo, que se despe, que abre mão das suas boas obras, do seu bom comportamento, dos seus bons pensamentos, achando que isso diante de Deus é a coisa mais bonita da face da terra. Qualquer pessoa que abra mão disso para dizer, olha, eu faço isso, de fato eu faço isso, eu procuro ajudar, procuro isso, blá, 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 mas eu reconheço que sem Cristo não é nada válido. Nada disso pode resolver minha vida diante de Deus. Eu quero Cristo. Ele é o leal, ele é o obediente, ele é o perfeito. Eu não sou. Então, o texto diz que esse é declarado justo. E aí, o que acontece? A ideia aí é exatamente de uma troca de conta bancária. O seu débito eterno é lançado na conta de Cristo. E o crédito dele, eterno, é lançado na sua conta. Essa é a solução. De acordo com Paulo aos Romanos, o Evangelho nos mostra a justiça que vem de Deus e de fé em fé, ou seja, do início ao fim da vida cristã, é crer em Cristo, porque a cruz é o poder de Deus, a sabedoria de Deus, o instrumento pelo qual Deus justifica e abençoa o pecador que crê em Cristo Jesus. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, pronto. Por que eu fiz hoje essa pequena observação bíblica aí sobre as perspectivas da cruz? Por causa do verso 8 do capítulo 2 de Filipenses, quando Paulo diz que Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Lembre-se que Paulo falou lá, né, no início do capítulo 2, Deus estabelece as bases da unidade, nós nos envolvemos dedicadamente nessa unidade e temos que lutar contra pecados que geram a desunião. Como fazemos isso? Olhando para Cristo. Assumindo em Cristo um padrão, um exemplo de excelência no que diz respeito à unidade. Então, em outras palavras, se for necessário você obedecer a Deus e chegar ao ponto mais alto por obediência a Deus, com o desejo de agradar a Deus, mas também para servir o próximo e manter a unidade da igreja, faça isso. É assim que o texto aqui, o cântico, está se encaixando, né, no argumento todo. Cristo é o grande exemplo para nós sermos contribuintes, cooperadores da unidade da igreja. Tá bom? Quando o crente peca, como Cristo nos vê? Como fica essa conta? E aí, minha amiguinha, eu diria para você que acontece exatamente o seguinte. Vamos lá. Em primeiro lugar, nenhum pecado nosso passa sem conhecimento, passa ileso diante de Deus, passa desapercebido e também não significa que não provoca alguma coisa em Deus. Mas a gente precisa lembrar que agora as Escrituras nos ensinam que em Cristo a nossa relação com Deus é de pai e filho, não é mais de juiz e criminoso, juiz e pecador. Então nós somos corrigidos, então nós somos disciplinados. Sabe quando o pai pega lá o filho que fez uma besteira e dá-lhe logo umas peadas, né? Dá-lhe logo uma cintada, uma chinelada, ou simplesmente põe lá de castigo, deixa lá um tempo lá quieto, pensando na vida? Da mesma forma, Deus nos faz isso também. O autor de Hebreus, no capítulo 12, verso 4 a 14, diz isso.
que disciplina não é bom, mas ela promove frutos de justiça, e Deus faz isso porque Ele é o Pai amoroso, e nós não somos bastardos. Então eu começo por aí. Segundo lugar, como o crédito é eterno, e crédito eterno não é um impulso para fazer o que quiser da vida, mas é um crédito eterno para viver para a glória de Deus, para alegrar e agradar a Deus, então esse crédito eterno, graças a Deus em Cristo, já nos proporciona perdão de Deus sempre que necessário. Quando Paulo lá em Colossenses diz que ele perdoou todos os nossos pecados, perdoou mesmo de todos os nossos pecados. Conquistou perdão da parte de Deus para nós. É por isso que o próprio Senhor Jesus ensina que nós podemos confiantemente chegar diante de Deus e orar ao Senhor dizendo: Pai, perdoa os nossos pecados como temos perdoado os nossos devedores. É por isso que Jesus está dizendo, ó, sempre que for necessário, ore ao Senhor e peça perdão. Eu já comprei, o meu crédito eu já comprei, perdão para vocês. Além disso, o que o apóstolo João ensina lá na sua carta, na primeira carta, no capítulo 2? Filhinhos, estas coisas eu vos escrevi para vocês não pecarem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai. Então, lança a causa na mão de Cristo, né? O advogado justo. Terceiro, e aí eu vou para Romanos 8. Por mais que nós pequemos, por mais que isso seja desagradável, desonroso, seja nocivo a Deus e a nós, seja chato para a nossa comunhão com Deus e afeta de alguma forma a nossa comunhão com Deus, e então Ele, como nosso Pai, nos disciplina. Eu gosto muito de Romanos 8, porque Paulo diz que para aqueles que estão no Espírito e que andam segundo o Espírito de Deus, segundo o Evangelho, segundo Cristo, já não há condenação. Capítulo 8 de Romanos, verso 1. E no final de Romanos, Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus, nem o pecado. Então, a segurança do crente está naquilo que Cristo fez na cruz e não naquilo que a gente faz. O nosso dever é lutar o tempo todo para errar o quanto menos possível, para pecar o menos possível. Mas é difícil. Mas é ciente também, confiante de que em Cristo já Deus nos deu salvação e vida eterna e Ele não toma. E isso não se perde. Se não há condenação, portanto não há nada que nos separe do amor de Deus. Espero ter respondido, viu? Rodrigues Suênia. Tá bom? Ô, gente, muito bom, hein? Deus abençoe vocês. Amanhã não percam, não. Amanhã eu vou falar sobre a teologia da kenosis. E aí é muito legal a gente aprender esse assunto, especialmente para a gente ficar de ouvido atento, para não cair aí em ensinos ou pregações que nos levem para esse ambiente kenótico sem a gente perceber e vai comendo aí, vai comprando gato por lebre, tá? Então amanhã eu vou falar sobre isso. Tem tudo a ver com o texto de Filipenses, só que com os versículos 6 e 7, quando Paulo diz lá que Cristo a si mesmo se esvaziou. É essa expressão aí que nós vamos trabalhar amanhã. E aí na quinta-feira, aí sim, eu vou trabalhar o texto todo, a ideia de tende em vós o mesmo sentimento e o que acontece na vida do crente no seu estágio de humilhação e de exaltação. Tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, orem por essa nação, orem por nós e deitem a cabecinha no travesseiro. Durmam, descansem. O Senhor tem cuidado de nós, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Obrigado, Sônia. Graças a Deus por isso. Uma boa noite a todos e até amanhã, 7h30, 19h30, se Deus nos permitir, tá? Um grande abraço e até amanhã. Avisa a turma aí sobre a kenosis amanhã. É legal. Vocês vão gostar. Um abração, gente. Tchau, tchau.